Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael Oliveira, sou facilitador da Escola de RH e hoje nós estamos trazendo esse vídeo para você exclusivo, é o aulão da Instrução Normativa 1915, o Manual da DIF 2020. Você assistiu a aula anterior do Mafon, um manual exclusivo que a gente tirou para você, explicou todos os códigos, assista essa aula que você vai entender 100% do manual, de tudo que você precisa fazer para executar a DIF desse ano. Antes de começar, eu já peço para você dar o seu curtir aqui embaixo. Muito obrigado, o pessoal tá gostando bastante do último vídeo, pra gente continuar toda semana com vídeos e mais vídeos melhores para vocês. Muito obrigado, vamos direto lá para a tela do computador. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, aqui é a tela da instrução normativa. Já fiz algumas anotações aqui. Vamos rever os capítulos que são mais importantes para a gente, da área de departamento pessoal. Bom, o que o capítulo 2 traz para a gente? A obrigatoriedade da apresentação da DIF, ou seja, quem são as pessoas obrigadas a declarar. Aqui, logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, ele fala que são as pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou acreditaram rendimentos em relação ao que tenha havido retenção de imposto de renda retido na fonte. Ou seja, qualquer empresa ou entidade, pessoa física ou jurídica, que tenha realizado um pagamento de imposto de incidência na fonte no último ano calendário, no ano calendário de 2019. Seja ela uma entidade matriz de pessoa física ou jurídica, imune ou isenta, no caso das igrejas e outras associações do terceiro setor, filiais e sucursais de empresas com sede no exterior, as grandes multinacionais, as empresas individuais e as EIRELIs, sindicatos, titulares de serviços notários, ou seja, cartórios ou escrivãos independentes, condomínios edilícios, que são os condomínios artificiais que administram todos os condomínios aí do Brasil, instituições administradoras ou intermediadoras de fundos de clubes de investimento. Essa aqui a gente não precisa trabalhar muito sobre elas, porque não possuem muita incidência do Código 0561. As pessoas físicas e jurídicas que não tenham havido retenção de imposto, ou seja, mesmo que não tenha havido nenhum tipo de retenção de imposto, as pessoas abaixo do capítulo 2, que elas precisam ser declaradas de qualquer forma. Para nós, profissionais de DP, o que importa mais são as pessoas residentes e domiciliadas no país que efetuaram um pagamento ou um crédito a pessoas domiciliadas fora do país. Ou seja, mesmo que nesse pagamento não tenha havido retenção de imposto, você tem que declarar ele na DIF. Pagamentos de aluguéis e arrendamentos para pessoas físicas, fretes internacionais, coberturas de gastos de serviços no exterior, ou seja, se a sua empresa teve um funcionário que realizou qualquer pagamento, qualquer gasto no exterior, precisa ser declarado também. Aqui no artigo 3 nós temos um caso bem interessante dos serviços notariais, sendo eles os cartórios ou os escrivãos independentes. O que cita aqui é que as pessoas físicas, que são os escrivães independentes, têm que realizar a declaração da DIF com o seu CPF. E os cartórios serão realizados a DIF através do CNPJ. Isso quando são prestados serviços diretamente do Estado pela fonte pagadora. Aqui, no artigo 4, ele fala sobre a obrigatoriedade da DIF com os outros impostos também. Não só com o imposto de renda retido na fonte, mas também com a contribuição social do lucro líquido, como a questão da contribuição do financiamento para a Seguridade Social e o PIS/PASEP. Essas informações não vêm da nossa área de departamento pessoal, e sim do departamento contábil e fiscal. Então você precisa entrar em contato com eles, ou provavelmente eles vão entrar em contato com vocês, para realizar essa declaração aqui desses 3 tributos dentro da DIF, além do imposto de renda retido na fonte, que é obrigatoriedade do nosso departamento pessoal. No capítulo 13, ele fala sobre todas as disposições do programa gerador da DIF 2020. Né? É o que o programa que a gente já conhece. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês. A cara dele é a mesma. O CNPJ aqui é em fictícios, rendimentos também. As fichas são iguais ao do ano passado. Tudo igual. Sim, o programa já está disponível para baixar no site da Receita Federal. Se vocês precisarem, é só entrarem lá que vocês já conseguem o programa gerador da DIF 2020. Né? Todo programa, quando você faz a importação do seu arquivo da folha de pagamento e precisa levá-lo para o programa gerador, aqui ele fala que o arquivo de texto importado pelo programa gerador da DIF, que for alterado, deverá ser novamente submetido. Isso é algo muito importante que você acaba de fazer a DIF, talvez tenha o costume de mexer no arquivo TXT, enfim, você tem que revalidá-lo, senão ele não vai funcionar para você transmitir. A apresentação da DIF. Essa apresentação é feita
dentro do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, com o certificado digital. Todas as empresas precisam do certificado digital. O único tipo de empresa que não precisa, que tem essa isenção do certificado digital, são as micro e pequenas empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, do Simples Nacional. Elas podem informar só com o código de acesso sem o certificado digital. Mas é importantíssimo que vocês façam o certificado digital. Procure aí o cliente de vocês, uma empresa que vocês trabalham, para realizar isso, porque tem N vantagens aí para a empresa, para o trabalho de vocês ficar muito mais rápido. O prazo de apresentação, né? O capítulo 5 fala sobre o prazo. É sempre às 23 horas e 59 minutos, dia 28 de fevereiro. Não mudou, conforme o último ano. Não é porque esse ano tem 29 que vai ser no último dia útil, não. É no dia 28 de fevereiro, assim como todos os últimos anos. O capítulo 6 ele traz informações do preenchimento. O mais importante aqui para a gente é o artigo 10º, certo? Que fala sobre as tabelas e os códigos da receita constantes no anexo 1. Todos esses códigos precisam ser declarados, inclusive em caso de isenção de alíquota 0%. O anexo 1, esse aqui, vou mostrar para vocês, tem todos os códigos 0561, 0588, e nós já detalhamos todos esses códigos para vocês na nossa aula sobre o MAFON. Então, o link está aqui embaixo. Se você ainda não assistiu, o MAFON é o Manual de Imposto de Renda Retido sobre a Fonte, ou seja, lá existem todos os códigos, com todas as informações sobre os fatos geradores, o que acontece para você ter que usar esse código, quando você precisa realizar o pagamento do DARF. Então, vai aqui no link abaixo, assista a nossa aula, se você tem qualquer tipo de dúvida referente a isso. Voltando, confere lá na nossa aula que você vai entender todos os códigos aqui do anexo 1 em detalhes. Aqui no artigo 10 nós vimos sobre os códigos. Quais são os códigos que são necessários para declarar a DIF. E no artigo 11 nós vimos quais são as pessoas obrigadas a constarem na declaração. Ou seja, todo mundo que tenha retenção de imposto, pelo menos que em um único mês do ano calendário. Se o colaborador da sua folha de pagamento foi tributado no imposto de renda, pelo menos, mesmo que tenha sido só em um mês, por exemplo, no mês que saiu de férias, ou no mês que tenha tido alguma bonificação, mais horas extras, ele precisa entrar na declaração da DIF. O trabalho assalariado, no caso que a soma de todos os rendimentos pagos durante o ano calendário tenha sido igual ou superior a 28.559, ou seja, se todas as remunerações, as 13 remunerações mais um terço do abono tenham sido superior a 28.559, ele precisa entrar na DIF também. O trabalho sem vínculo empregatício, ou seja, os autônomos e os terceiros que não possuem contrato CLT com a empresa, que tenha tido um pagamento maior que R$6.000. E não só esses, também como os casos de pagamento de aluguéis ou royalties. Pagamentos auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, inclusive nos casos de retenção de alíquota de 0%, conforme disposto no artigo 6, que nós vimos um pouco mais lá para cima, ou seja, são os expatriados da sua folha de pagamento. Lucros e dividendos pagos a partir de 1996, de valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou pequeno porte, ou seja, com exceção de prolabore ou aluguel. Ou seja, prolabore você tem que tributar em cima do código 0561, e se for um dividendo e aluguel, você não precisa tributar, não precisa informar, desde que ele seja menor de 28.559. Se for um rendimento de lucro proveniente, ou seja, a fonte do rendimento é proveniente de lucros e dividendos, e o rendimento for acima de 28.559, você precisa de declarar ele também. Honorários pagos a advogados, decorrência de causas judiciais, que fontes partes da União. Também isso é importante por conta das nossas causas trabalhistas, que a gente precisa declarar. E aqui, pagos e cumprimentos em decisão de justiça federal, estadual ou trabalhista. Esses pagos precisam ser declarados na DIF também, por conta que o reclamante, que ele vai declarar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, para que nenhuma das partes, quanto a fonte pagadora quanto o beneficiário, tenham problemas com a Receita Federal. Aqui o artigo 4 fala para a gente da dispensa do pagamento do imposto, se for que tenha sido igual ou inferior a R$10. Ou seja, se tem algum pagamento, uma retenção de imposto menor a R$10, você não tem que emitir nenhum DARF para realizar o pagamento para ela. Aguarda, deixa esse valor retido e junta com o próximo para você fazer um DARF com valor só, referente a duas competências ou dois pagamentos. Aqui ele informa no artigo 12º, deverão ser informadas na DIF 2020 os rendimentos tributados em relação aos quais
tenha havido depósito judicial do imposto de renda ou das contribuições. Ou seja, se existe depósito judicial para o imposto de renda, você precisa declarar também. Mesmo que o depósito não tenha sido feito via DARF, mas sim como depósito judicial. O artigo 3 é bem importante para a gente, porque aqui fala quais são as informações que as pessoas deverão ser declaradas referente aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no país, ou seja, os funcionários, o pessoal da folha de pagamento. Nome, CPF, óbvio, e aqui algumas informações sobre os rendimentos tributáveis, ou seja, o pagamento e o pagamento dos impostos. Todos os pagamentos que tenham sido objeto de retenção na fonte e valores que não tenham sido objeto de retenção, desde que nas condições e limites constantes no inciso 2, 3 e 3, no caput mais ali de cima, que são os limites de 28.550 por ano, ou da retenção da tabela progressiva, que é de 1903, abaixo disso você está isento. Mesmo assim você precisa declarar, caso você em um mês acima, por exemplo, no mês de janeiro, a pessoa recebeu menos de 1903, então ela não precisa entrar, ela não precisaria teoricamente entrar na declaração. Porém, após isso, se no próximo mês ele já teve uma tributação, você precisa declarar esse funcionário de janeiro a dezembro. No B aqui vemos os valores de deduções referentes ao FAP, que são programas de aposentadoria e de pensão privada, aposentadoria e previdência privada. Valor do imposto de renda, né, que foi retido do salário da pessoa. O parágrafo D fala sobre os rendimentos retidos de forma acumulada, que são provenientes de decisões judiciais, onde dentro dessa decisão judicial vai constar no alvará quantos meses foram pagos, para quem foi pago, qual é o advogado, e tudo isso precisa ser informado no programa da DIF, na ficha de rendimentos retidos acumuladamente. Aqui algumas informações importantes sobre os planos de saúde. Precisa constar o CNPJ da operadora, o CPF do beneficiário titular e dos respectivos dependentes, desde que ele menores de idade no dia 31 de dezembro de 2019. O total anual correspondente à participação do empregado no plano de saúde, ou seja, quanto ele participou para ter o direito do plano de saúde na empresa. Total anual referente a reembolso recebido, discriminações de parcelas, isso a empresa pode fornecer ou também a operadora do plano de saúde. Outro ponto importante aqui são os valores de indenizações referentes ao PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Se a sua empresa trabalha com isso, você precisa declarar isso na DIF, desde que o valor tenha sido superior a 28.559. Não é por conta de ser uma indenização ou uma gratificação que ele não precisa ser declarado. Valor de abono pecuniário, ou seja, 1/3 das férias, né? Quando o funcionário pede para vender as férias, precisa ser declarado também de uma forma diferente. Outros rendimentos do trabalho, isentos ou não tributáveis, desde que o total pago anual desses rendimentos seja superior a 28.559. Quando você usa o código de tributação 0473. Rendimentos relativos ao 13º salário. Esse artigo fala sobre porque você precisa declarar o 13º num campo diferente dos outros meses. Remuneração correspondente às férias, deduzida dos abonos legais e quais deverão ser informados como isentos. Ou seja, as férias você informa como rendimento tributável e os abonos como isento. Como rendimentos isentos. Dando uma revisada aqui no artigo 14º sobre os rendimentos pagos a pessoas jurídicas, não é o nosso foco como departamento pessoal, porque nós cuidamos de rendimentos diferentes a trabalho assalariado, mas a gente tem que saber que também precisa do nome empresarial, CNPJ, o valor dos rendimentos pagos e o código, ou seja, se foi PIS, COFINS ou contribuição social líquida, respectivo valor sobre imposto de renda ou de contribuições retidas na fonte, ou seja, o valor que foi pago e o valor que foi retido. Se ele não foi retido, por que ele não foi retido? Se foi por conta de uma decisão judicial. Todas essas informações você precisa saber. O parágrafo único cita algo bem legal sobre o MEI. O microempreendedor individual ele não é obrigado a declarar a DIF desde que a renda bruta, a receita bruta dele no ano anterior, ou seja, no ano calendário de 2019, não tenha excedido 60 mil reais. Se ele faturou 60.001 centavos, ele já precisa declarar a DIF como MEI. Aqui no artigo 21, algo bem importante para a gente são os expatriados das nossas folhas de pagamento. Quais informações que nós necessitamos, ele diz aqui para a gente.
O NIF, Número de Identificação Fiscal, fornecido pelo órgão de administração pública no exterior, que você identifica cada país através de um código único para que a Receita Federal consiga localizá-lo. Nem todos os países possuem o NIF por não ter essa obrigatoriedade. O indicador de pessoa física ou jurídica, o número de inscrição do CPF, se houver um CNPJ, nome da pessoa física, endereço, país, natureza da relação, se é um vínculo empregatício ou não. Agora as informações relativas aos rendimentos, aos pagamentos. O código da receita, que foi pago o rendimento, data do pagamento, remessa, crédito, emprego ou entrega, como foi realizado, o imposto retido, se houver, os valores do imposto retido, os tipos de rendimento, conforme previsto no acordo de dupla tributação. Ou seja, o que é isso? Alguns países, como é o caso da Argentina, por exemplo, possuem um acordo de dupla tributação. Quando o rendimento é pago no Brasil, ele não tem cobrança de imposto por parte do Brasil, pois ele é cobrado assim quando chega na Argentina, ou seja, quando a pessoa transfere o dinheiro para a Argentina, o imposto é retido pelo país onde o empregado está. Alguns países têm esses acordos, você precisa ficar bem atento só para saber, porque não são todos os países, e os acordos mudam. Alguns países têm tributação de 25%, outros países usam a mesma tabela brasileira de 27,5% de tributação, que é o teto, outros não possuem nenhum tipo de tributação. Capítulo 4 ele fala sobre a retificação da DIF. A DIF retificadora deverá conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que pretendiam-se excluir, e as informações a serem adicionadas se for o caso. Ou seja, a DIF é substituída por inteiro. Ou seja, não exclua nada, tenha muita certeza e um extremo cuidado quando você for fazer qualquer tipo de retificação. Eu já vi um caso, por exemplo, em que faltaram 800 profissionais a serem declarados e a base que já estava na Receita Federal tinha mais de 2.000 pessoas. Então, foi feita a retificação, porém, essas 2.000 pessoas que já estavam na base, elas não foram incluídas na declaração novamente. Somente quem faltava, ou seja, foi substituída uma base de 2.000 pessoas por uma base de 800. As informações elas não são acrescidas à base, elas são substituídas por inteiro. Então tome muito cuidado, imprima todos os relatórios, todos os números. Quando você acabar a retificação, confere para saber exatamente se o que você está fazendo é só mesmo o que precisa ser feito. Aqui fala sobre o capítulo 8 fala sobre os status do processamento da DIF, que ele vai mostrar lá para a gente o ReceitaNet. Processamento, aceita, retificada, cancelada. As penalidades, né, vem no capítulo 9, que são sobre a instrução normativa de 10. As penalidades são as mesmas de sempre que estão na instrução normativa 197 de 10 de dezembro de 2002, que fala que qual é a multa que você vai receber se atrasar, qual é a multa que você vai receber se você se você tiver alguma divergência, alguma informação errada na DIF. Capítulo 10, importante sobre as guardas. A guarda da informação, você precisa guardá-la por 5 anos. E o número do recibo, que sai assim que você termina. E com o número do recibo, você consegue ter acesso no ECAC para baixar o arquivo de novo. Caso você não consiga baixar o arquivo direto do ECAC, você vai ter que ir lá na Receita Federal pessoalmente para solicitar. Isso é um saco, muito chato. Então guarde o número do recibo. Aqui fala das disposições finais, a tabela de códigos da anexo 1 a gente deu uma conferida e tem a aula exclusiva para vocês falando todo sobre os códigos e todos os detalhes dos códigos. A tabela do anexo 2 fala sobre algumas peculiaridades dos expatriados, vou mostrar para vocês aqui só um minutinho. Esse aqui é o anexo 2, onde você tem que preencher o código sobre o tipo de informação. Nós trabalhamos com esses dois aqui, os principais. O 160 e o 170, que são rendimentos de trabalho sem vínculo e com vínculo. Remuneração de administradores também pode acontecer, mas esses aqui são os principais. Aqui, só o finalzinho mesmo, e é isso. Bom, pessoal, essa foi o aulão da Instrução Normativa 1915, o Manual da DIF. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora, acompanhado. Deixe seu comentário aí pra gente saber o que você achou, dê o seu feedback, qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, clique no curtir. Aqui abaixo nós temos o link do curso Especialista DIF 2020.
Se você gostou do nosso conteúdo, você vai amar mais ainda o curso, que tem todos os detalhes explicando o preenchimento, tudo o que você precisa fazer, retificações, como declarar um processo judicial. Clique aqui abaixo e conheça muito mais sobre o curso. É isso aí, galera. Até mais!